Pessoal, uma palavrinha rápida sobre o texto aqui que eu li, Democracia como Valor Universal, do Nelson Coutinho. Muito ruim. Esse texto ele é mistificado e não é lido, né? Em primeiro lugar, esse texto ele acha que não seria preciso usar a violência para construir o socialismo e que nem seria preciso destruir o Estado burguês. Ele é contra o Estado e a Revolução do Lenin. Ele coloca o Gramsci contra o Lenin. Para ele, isso que o Lenin fala lá no Estado da Revolução é só metáfora. Ó. Hein? Então, ele fala sobre a autogestão, essa história da autogestão lá da Iugoslávia, ele trouxe esse revisionismo de lado, o eurocomunismo, um blá blá blá, que a autogestão acabou sendo um processo através do que? O governo da Iugoslávia falava, não, agora quem vai gerir as empresas são os próprios operários. É um sistema autogestionário, como se fosse caminhando para o comunismo. O comunismo seria um sistema autogestionário. Mas na prática, foi uma privatização branca. O governo indicava pessoas ali para gerenciar, ligadas a ele. O operário não tinha essa voz ativa. Passado o tempo, houve privatização. Essas pessoas ligadas ao Estado passaram a ser os donos ou gerenciavam já na época, eu suponho, do Marechal Tito, né? Ali entre 47 e os anos 80, nos anos 40 e os anos 80, já como as pessoas que supostamente eram indicadas pelos operários, na verdade eram indicadas pelo governo ali da Iugoslávia. A Iugoslávia não foi um país socialista, ele não construiu o socialismo ali entre os anos 40 e 80, não. Olha, então é o seguinte, o Carlos Nelson Coutinho, ele fala há uns absurdos nesse texto, a gente tem que rever isso aí. Custei achar esse texto ruim. Ele fala que durante a ditadura surgiram formas de democracia direta. Seriam as comunidades eclesiais de base? Durante a ditadura militar brasileira, surgiram formas de ditadura de democracia direta? Não, pelo amor de Deus, né? Então, é um cara que não acredita que a luta de classe se agrava no socialismo. Isso é falácia do Khrushchev, a gente sabe que isso deu em Gorbachev, que isso deu nesse desastre de 89, 91. Porque isso, o Mao Tse Tung já explicou, que isso aí desarma a classe operária, a classe trabalhadora, a classe camponesa para trabalhar o que é o socialismo e o que eles têm que fazer. E a resposta do Mao foi a Revolução Cultural. Então, o Carlos Nelson Coutinho atribui a luta de classe, a questão da luta de classe se agravando no socialismo ao Stalin. Não. Está no Lenin também, um texto como Discurso aos Ferroviários em 21. Então, tentando negar isso para negar Lenin atribuindo ao Stalin, como se Stalin não fosse um continuador, um seguidor de Lenin. Então, o tal do Carlos Nelson Coutinho diz que é preciso ampliar a democracia que já existia em 79 no Brasil. Então, essa democracia que existia em 79 dá bem a desejar. Em 79, o ano que caiu o AI-5, o AI-5 previa pena de morte para quem divulgasse o socialismo, essas ideias do próprio Carlos Nelson Coutinho. Então, nas notas, eu achei curiosa as notas, onde ele passa pano para o Fernando Henrique Cardoso e fala que o Fernando Henrique Cardoso na sua obra vai muito além do liberalismo. Não, Fernando Henrique Cardoso nessa época aí discutia que o autoritarismo da ditadura militar não era necessário para gerir a dependência. A democracia podia gerenciar a dependência. Sim, podia, né? A gente vê que a palavra é desgraça, que é a dependência, né? Na dependência a gente vende comida e a população passa fome. A gente vende petróleo cru e compra o petróleo refinado. Isso é a dependência. É uma desgraça para o povo.